Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Graças a Deus. Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos estar orando, né? Para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento em que a Tua palavra será lida, Pai. Ó Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia e graça, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades, Pai. E sabemos que o Senhor supre todas elas. Neste momento, nessa noite, Pai, eu necessito ouvir a Tua voz. Fala comigo, Pai. Fala comigo através da Tua palavra. Fala com cada irmão aqui, Pai. Fala com cada irmão, Senhor, em qualquer que seja a parte deste mundo em que a Sua palavra está sendo anunciada, Pai. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai. Ajuda-nos nessa caminhada. Ó Deus, porque nós precisamos de Ti, Pai. E é em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Livro de Atos, capítulo 13. No versículo 16, Atos 13, 16, a palavra de Deus fala assim: Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram o rei e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. E isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, o Batista, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais,
como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2:7. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também disse em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16:10. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas as quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Abacuque 1:5. Graças a Deus pela sua palavra. Amados, nós acabamos de cantar, né? Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória. Nós acabamos de participar da ceia do Senhor. E Jesus, na oportunidade, quando ele está sentado com os seus discípulos, ele parte o pão e diz: Tomai e comei, é o meu corpo partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também com o cálice, tomai e bebei, é o meu sangue derramado por vós. E graças a Deus, porque ali no Getsêmani, Jesus, orando ao Pai, ele pede ao Pai que passe dele esse cálice. Ele sabia do sofrimento que ele ia passar, de tudo que ele ia sofrer, as atrocidades que fariam com o seu corpo físico. Mas a dor maior é que ele sabia que no momento da cruz o Pai viraria as costas para ele. É exatamente desse momento que ele não queria passar. Ele não queria passar por isso. E ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sozinho ali na cruz, porque ele carregou sobre si todos os nossos pecados. E a verdade é que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. E ali estava um homem se fazendo maldito, para que o seu povo fosse justificado através da sua morte, através do seu sangue derramado ali na cruz. Ninguém poderia substituí-lo ali. Ele era o único nascido de mulher, que viveu segundo a vontade do Pai. Porque assim ele diz para os seus discípulos: a minha vontade, a minha vida consiste em fazer a vontade do meu Pai. É para isso que eu fui enviado. Para fazer a vontade do Pai. E em Isaías 53 fala que o Senhor agradou em moê-lo. A vontade do Pai é que ele passasse pelo madeiro. E somente ele, que venceu tudo nesse mundo. E por vencer tudo nesse mundo, que ele é o nosso advogado assentado à direita do Pai. Porque ele sabe das nossas dificuldades. Por tudo que nós passamos. E ele intercede por nós constantemente.
Mas o que nós vemos aqui nesse momento em que Paulo está ali na Antioquia, ele está numa sinagoga ali dos judeus, e é dado a ele a oportunidade de dirigir-se ao povo reunido ali. E nós percebemos aqui, irmão, na palavra de Deus, que a preocupação de Paulo é mostrar para o povo que estava ali reunido que Jesus Cristo, e ele começa a discorrer toda a história de Israel, desde o Egito, o livramento que Deus dá a este povo, e começa a discorrer até Saul, Davi, para que então ele pudesse mostrar àquele povo que Jesus Cristo é o Messias prometido ao povo de Israel e foi rejeitado por aquele povo. Paulo quer mostrar aos judeus reunidos ali que Jesus Cristo é o Filho de Deus prometido desde a fundação do mundo, desde toda a eternidade. Desde aquele momento em que Deus trata ali com a serpente. Você ferirá o nascido de mulher, você ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Então Paulo ele está mostrando àquele povo ali que Jesus Cristo. E quando chega em Jesus Cristo, ele fala, olha, não sabiam a respeito dele e o condenaram. Ele foi entregue ao povo, ele foi ao madeiro, ele morreu sim, mas quando nós chegamos aqui no versículo 30, que é essencial, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está querendo dizer àquele povo? Jesus, o Cristo de Deus, o Messias prometido, ele morreu sim, mas ele ressuscitou e ele vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. E nós servimos um Cristo vivo. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o meu Cristo, ele esteve ali na cruz sim, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. E isso é maravilhoso, porque é a vontade de Deus cumprindo-se na vida do seu Filho, levando-o até o madeiro, e Jesus Cristo se entregou ali. Pilatos, em determinado momento, diz para ele, você não diz nada. Eu tenho poder para te livrar e para te condenar. E Jesus diz para ele, você não teria poder nenhum sobre mim, se lá do alto não lhe fosse concedido. Pilatos não entende nada, porque não sabe quem está do lado dele. Não sabe que homem era aquele. Oh, meus irmãos, mas a verdade é que Jesus se dá a conhecer àqueles a quem o Pai envia a Ele. E esses que o Pai envia a Ele, Ele dá a conhecer o próprio Pai. Oh, meus irmãos, que Deus maravilhoso é esse? Que Deus tremendo é esse que faz tão grande maravilha para que nós hoje pudéssemos estar aqui como igreja e poder assentar à sua mesa e poder compartilhar do corpo e do sangue do seu Filho em memória da sua morte. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo, ele foi levado ao sepulcro sim, mas ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E Jesus, ele alerta os seus discípulos. Todo momento que Jesus esteve com os seus discípulos, ele alertava a respeito da sua morte, mas principalmente da sua ressurreição. E a palavra de Deus fala assim, olha, em Mateus 16 fala, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas,
toda a cúpula religiosa, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E nesse momento, quando Jesus fala aos seus discípulos, eles não prestam atenção. A atenção deles não está voltada na importância das palavras do Mestre ali neste momento. Jesus está falando da sua morte, mas também está falando da sua ressurreição. Mas Pedro então, ele diz: Mestre, não faça isso. Não vá. Tenha compaixão de ti. Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, das coisas mundanas. Oh, meus irmãos, quão terrível é o tempo em que nós vivemos. Nós precisamos aprender a confiar na soberania de Deus em nossas vidas. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens, das coisas mundanas. O mundo está perdido, mas Deus cuida dos seus. Às vezes nós não entendemos certas situações, mas o que o Senhor pede é que nós descansemos nele. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. E com certeza ele tem cuidado de nós. Só o fato de nós estarmos aqui é prova de que Jesus Cristo vive e ele tem cuidado de nós. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Paulo estava anunciando àquele povo ali um Jesus Cristo vivo. E a necessidade deles se arrependerem e crerem na ressurreição do Cristo anunciado ali. E muitos clamam ali para que Paulo fique e continue na próxima oportunidade o seu sermão. Muitos clamam a ele que fale mais a respeito desse Cristo. Eu gostaria de ler em Mateus, para nós entendermos, irmãos. Mateus 17. Jesus Cristo trabalhando na vida dos seus. Para que eles não fossem pegos de surpresa. E o anúncio do Evangelho é para que o povo de Deus fique alerta a respeito da segunda vinda de Cristo. Dias desses eu assisti uma reportagem lá e falando de todo o acontecimento no nosso planeta. E os cientistas, os maiores cientistas do mundo reunidos, e eles têm o relógio deles lá, e eles adiantando o ponteiro do relógio, aproximando da meia-noite, dizendo eles que o planeta Terra não suportará mais por muito tempo tudo o que vem sendo feito. Segundo a visão científica, o nosso planeta não suportará mais a ação humana sobre ele. Mas o que me traz alegria é João 17, porque eu não faço parte desse mundo. Eu tenho certeza que a hora que o Senhor me chamar, eu estarei com Ele. Nós temos os nossos compromissos, sim, mas nada pode ser acima do nosso amor para com esse Deus maravilhoso. No século XVIII, na Europa, viveu um missionário, Zinzendorf. Ele nasceu em 1700 e a história diz que ele acolhia os perseguidos por declararem ser cristão e anunciar a palavra de Deus, eram perseguidos, e Zinzendorf, sendo um missionário de Deus, ele acolhia esses perseguidos. Mas em determinado momento ele diz: a nossa maior pregação é a nossa própria vida. E em outro momento ele diz: eu tenho uma única paixão, é Jesus Cristo
e Ele somente. É isso que nos aproxima do Pai. É isso que nos aproxima desse Deus maravilhoso. É uma paixão incondicional pelo seu Filho, que nos conduz ao Pai. Tende por intrepidez entrar ao Santo dos Santos, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Cristo derramado na cruz. Que a nossa única paixão seja Jesus Cristo e Ele somente. Que o meu amor seja para Ele e somente dEle. Que eu não venha amar mais a minha família do que a Ele, mais o meu trabalho do que a Ele, mais do que o que eu possuo materialmente falando do que a Ele. É idolatria quando assim nós procedemos. Porque a Ele pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Em Mateus 17, 22, Jesus novamente prediz a sua morte. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem, o Filho de Deus, está para ser entregue nas mãos dos homens. E estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Também em Mateus 20, Jesus prediz novamente a sua morte. No versículo 17, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse. Jesus estava caminhando quando disse para eles: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus está preocupado com os seus, com aquilo que ia acontecer com ele. Jesus queria deixá-los preparados, para que no momento eles não ficassem angustiados, tristes. Vamos ver João 16, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela se completa. João 16, 16. E Jesus está ali falando neste momento da vinda do Espírito Santo, do Consolador. Mas quando ele chega aqui, ele fala: olha, um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus está falando do momento dele ali na cruz e da sua ressurreição. Mas eu entendo aqui também como Jesus falando do momento em que nós vivemos, em que nós não o vemos, mas nós cremos, mas não tarda e nós o veremos assim como ele é. Como está escrito em 1 João. Que palavra maravilhosa, irmãos. 1 João 3, 1 e 2 fala assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai,
João está falando, olha, veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. João está falando, olha, nós somos filhos de Deus. Ele está falando da morte de Cristo ali, que ali, através da morte do Filho de Deus, nós somos feitos filhos de Deus, porque através da morte do Filho de Deus, nós somos justificados. A nossa dívida do pecado foi cravada na cruz. Não há mais dívida. E agora nós somos filhos de Deus por causa do Filho de Deus, o unigênito de Deus. Aquele que nasceu de mulher, sim, concebido pelo Espírito Santo, sim, mas que resistiu a toda e qualquer tentação do inimigo. E foi ao madeiro. E fomos com Ele crucificado ali. E é isso que João está falando aqui. Nós somos filhos de Deus, de fato nós somos filhos de Deus. Porque o mundo não nos conhece, por essa razão o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O mundo não conheceu Jesus Cristo. E o mundo não nos conhece, porque o verdadeiro cristão vive a vida do Filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, corpo glorificado, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Haveremos de vê-lo face a face, esse Cristo maravilhoso, que nós, nessa noite, em memória dEle, nós celebramos a ceia do Senhor. Veremos face a face, porque Ele ressuscitou dos mortos. O veremos face a face, porque Ele vive. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo vive. Mas Jesus Cristo, apesar de todas as orientações, Ele precisa provar aos seus que Ele está vivo. Ele disse aos seus que passaria pela cruz, morreria sim, mas ao terceiro dia ressuscitaria, estaria de volta. Um pouco e vocês não me verão mais um pouco e vocês me verão novamente. E nós, como igreja, estamos esperando esse maravilhoso dia em que nós o veremos assim como Ele é. Mas Jesus, após a ressurreição, Ele precisa mostrar aos seus que Ele está vivo. O povo se dispersou, os seus discípulos se dispersaram. A palavra de Deus fala que o único que ficou com Ele foi João. O apóstolo do amor, que estava sempre ao lado dele, permaneceu todo o momento com Ele. João testificou todas as palavras que Jesus disse ali na cruz. Todos os momentos difíceis que o Senhor passou ali na cruz, até a sua expiração, até o momento que Ele diz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, acabou. Está tudo feito, não precisa fazer mais nada. O preço foi pago, João testemunha tudo isso. O povo se dispersou, estão todos com medo. Medo dos judeus, medo de também perderem a vida por estarem com Cristo. Jesus sabia de tudo isso, Jesus alerta eles. Olha, acontecerá tudo isso. Lucas 24, irmãos. Jesus, após ressuscitar, a palavra de Deus diz assim, olha, 24:1, Lucas 24:1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Elas, está falando de Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé. Elas foram ao túmulo,
levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida no sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então Jesus precisa mostrar aos seus que ele está de volta. E quando nós chegamos em João 20, irmãos, no versículo 11, o que eu entendo aqui é que somente Maria Madalena havia ficado ali no túmulo do Senhor. Porque agora o tratamento é com ela. E a palavra de Deus diz: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de brancos, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: por que levaram meu Senhor e não sei onde puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela está triste, ela está chorando porque ela não encontrou o corpo de Jesus ali. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Mas Jesus não precisou falar mais nada para ela. Jesus simplesmente a chamou pelo nome: Maria. E quando ela volta e ela olha, Jesus então se revela para ela. E ela diz: Rabi, Raboni, Raboni, mestre, meu mestre. Jesus está vivo. E Jesus diz para ela: não me detenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes tudo o que você viu. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. E a palavra diz que ela saiu anunciando aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e ele estava vivo. Raboni, mestre. Oh, meus irmãos, a palavra de Deus fala mais adiante que Jesus aparece, então, logo após aos seus discípulos. Tomé não está ali, mas os discípulos dizem a Tomé que Jesus ressuscitou e esteve com eles. Tomé não crê. Tomé fala: se eu não tocar as mãos dele, as feridas dos cravos nas mãos e no lado, eu não creio que é ele. Mas em outra oportunidade, 8 dias depois, a palavra de Deus fala que Jesus aparece novamente, estando eles trancados com medo. Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. E Jesus se dirige a Tomé e ordena que Tomé toque nas suas mãos, toque do lado. E assim como Maria Madalena, Tomé diz: Raboni, mestre, meu mestre. Ah, Tomé, porque você viu, você crê. Mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por isso eu digo, irmãos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Porque nós estamos aqui essa noite celebrando a morte de Cristo, sim. Mas um Cristo ressuscitado e vivo,
E nós somos felizes porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, felizes os que não viram e creram. Como farei, o que farei eu para ser salvo? Aquele carcereiro disse para Paulo, e Paulo fala, olha, crê somente. Você não precisa vê-lo, o dono da salvação. Você não precisa vê-lo, mas somente crê. E não é só você que vai ser salvo, toda a sua casa será salvo. Você será feliz se crer, porque você será chamado filho de Deus. Oh, meus irmãos, o que Paulo está transmitindo ali naquela assembleia de judeus ali, que coisa maravilhosa. Ele discorre toda a trajetória do povo judeu no deserto, até chegar aí Jesus Cristo, Jesus, descendência de Davi, Filho de Deus, Messias prometido. Foi morto sim, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. E muitos dali creram, muitos creram. Oh, meus irmãos, Paulo diz lá em Gálatas, Cristo vive em mim, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Oh, que maravilhoso é. Mas Jesus diz assim, olha, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Que maravilhoso, irmãos. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Como eu posso me alimentar de Cristo? Como eu posso? Dá o primeiro passo. Ame o teu próximo como Jesus te amou. É o primeiro passo. E aí, você viverá para Ele, por Ele e somente a Ele. Porque Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Ame uns aos outros, como eu vos amei. Não é como vocês amam, não é o amor de vocês, é o meu amor em vocês, amando o seu irmão. Isso é comer de Cristo. Isso é se alimentar dele. Em João também diz assim, olha, isso que eu li é João 6,57, mas João 14 fala assim, olha, 19 e 20, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Há uma reciprocidade, irmãos. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, e vós, e eu em vós. É se alimentar de Cristo dia a dia. Dia após dia, todos os momentos. É difícil, mas nós podemos dar o primeiro passo. É os nossos momentos que nós podemos, em vez de estar empenhado em alguma coisa relacionado a essa sociedade e aquilo que nós fazemos, é nós dedicarmos a esse Deus maravilhoso, é isso que o Senhor quer. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Não havia outra coisa que chamasse mais a atenção de Jesus e que pudesse ocupá-lo a não ser fazer a vontade do Pai. E hoje muitas coisas ocupam a igreja. Nós vivemos dias terríveis, como eu já disse. Os próprios cientistas dizem que o mundo não vai muito mais além. E a igreja precisa se posicionar.
Porque a palavra de Deus diz que a conduta da igreja é que apressa a volta de Cristo ou atrasa. É sermos ou não sermos. Aquilo que somos pode apressar a volta de Cristo. Mas como que Cristo pode viver em mim? Esse Cristo vivo, como que Ele pode viver em mim? Ah, meus irmãos, é tão simples. É tão simples. Que a palavra de Deus diz lá em Lucas, olha, 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Negue a sua vontade e faça a minha. E ele fala dia a dia. Dia a dia, dia após dia. Isso é uma constância. Constantemente, tome a sua cruz. E após você tomar a sua cruz, aí você me segue. Mas é se você quiser. Mas é se você quiser. E eu gostaria de ler para os irmãos. Esse Cristo vivo. Apocalipse 1. Aquele discípulo que se tornou apóstolo pela vontade de Deus, que esteve com o Mestre todo o instante, sofreu com ele todo o sofrimento, em vê-lo ali ser moído, sem nada poder fazer. Ninguém podia fazer nada que ajudasse a Cristo ali, porque era a vontade do Pai sendo cumprida. A vontade de Deus é soberana. E esse apóstolo, o Senhor dá a ele a graça de poder ver tudo o que aconteceria nos finais dos tempos. Mas quando chega aqui, nesse momento, Apocalipse 1:9, para que os irmãos acompanhem, a palavra de Deus diz assim: eu, João, irmão vosso, nosso irmão, e companheiro na tribulação, irmão de Cristo, no reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos. Foi enviado lá pela vontade de Deus. Deus o quis lá. Somente Ele e Deus, mais ninguém. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. É a vida de Jesus nele. E ele vivendo a vida de Cristo. Como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas que a gente já conhece: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares. A palavra de Deus fala que José, ele se diferenciava dos seus irmãos, e um dos motivos de aguçar e acender a inveja do irmão sobre a vida dele é que o pai dele deu a ele uma veste talar de várias cores. Veste talar era somente usada por aqueles que tinham posição nobre na sociedade. Os irmãos de José usavam suas vestes mais acima do joelho, eram vestes de trabalhadores comuns. Veste talar só usava aqueles que tinham honra na sociedade. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve.
os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía a seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Essa mão direita, a mesma que levantou e sustentou Pedro ali, quando Pedro afundava ali, ao desviar o foco de Cristo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, e ele fala: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu estive morto, mas estou vivo. E João fala que quando virou para ver quem falava com ele, caiu como morto. É a presença do Deus vivo ali, ninguém resiste. E ele fala para João: eu estive morto sim, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Estou vivo. E é maravilhoso, irmãos, que nós já estamos encerrando. Há muitos líderes religiosos que fizeram história no mundo e há muitas denominações que seguem esses líderes, que não tem nada a ver com Cristo. Mas a verdade é que quando nós falamos de Allan Kardec, se nós visitarmos, não nós, mas quem visita o túmulo de Allan Kardec ali na França diz que está escrito lá, olha, aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Siddhartha Gautama, Buda, na Índia, no túmulo dele está escrito: aqui repousa os ossos mortais de Buda. Em Meca, na Arábia Saudita, no túmulo de Maomé também está escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mahatma Gandhi, um grande líder religioso e que muitos ouvem a sua filosofia, diz a história que ele teve a oportunidade de conhecer o Cristo verdadeiro, mas ele se atentou para o homem, porque em uma de suas peregrinações pela Europa, ele entrou em um templo que anunciava a palavra de Deus e falava de Cristo, mas ele não foi acolhido ali na sua necessidade física. E ele volta para o seu país. E em uma de suas palavras diz que Gandhi, ele fala: eu creio no Cristo de vocês, mas não creio no cristianismo que vocês pregam. Por isso, irmãos, a responsabilidade de nós vivermos a vida de Cristo. O nosso testemunho de cristão é o novo mandamento que Jesus anunciou aos seus discípulos. Viver esse novo mandamento que, independente da pessoa que seja, ser acolhida por nós, como cristãos que somos. É a vida de Cristo, porque Cristo não desprezou nenhum que se achegou a Ele, e todos que se achegou a Ele com uma necessidade, Ele supriu. Física, necessidade física, Jesus supriu. Mas existe só um memorial para Gandhi, porque o seu corpo foi cremado e jogado às cinzas no rio Ganges, na Índia. E diz que no seu memorial, onde ele foi cremado, há uma pira que ela permanece acesa constantemente. E a idolatria ao ser humano. E todos esses líderes religiosos, os seus restos mortais estão ali. Mas o que me alegra, irmãos, é que quando alguém visita o túmulo, não de Jesus, mas o túmulo que foi colocado Jesus, na sua porta há um dizer ali em inglês, que diz assim: He is not therefore, he is risen. Ele não está aqui porque ele ressuscitou.
É isso que está escrito no túmulo que foi colocado o corpo de Jesus. Ele não está aqui simplesmente pelo motivo dele haver ressuscitado. Ele não está aqui simplesmente porque ele ressuscitou. E como eu sei que Cristo vive, irmãos? Como eu sei que Cristo vive? Porque a palavra de Deus é a verdade. Porque Cristo vive dentro da minha casa. Porque Cristo vive na minha família. Porque esse Deus é maravilhoso para conosco. E eu ouvia nas reuniões de oração, nos tempos passados aqui, quando o irmão que estava ali, ele falava, vamos compartilhar da bênção recebida. O Senhor quer nos abençoar. Mas importa primeiro que Cristo vive em nós e que na nossa vida seja refletida a vida do Filho de Deus. Essa é a vontade do Pai. Porque quando a vida do Filho de Deus ela é refletida através da minha vida, isso consiste então que o Senhor está me conformando à imagem do Filho dele. E isso é maravilhoso. E eu sei que Cristo vive, sabe por quê, irmãos? Porque dentro da minha casa nós sempre instruímos os nossos filhos assentados à mesa. E a palavra de Deus diz isso, para nós inculcarmos a sua palavra às crianças, quer assentados à mesa, quer no caminho. E esse caminho fala da sua vida com Cristo. Fala de você vivendo a vida de Cristo e enquanto você vive a vida de Cristo, você transmite aos seus filhos que é necessário ele viver a vida de Cristo, porque Cristo vive. É maravilhoso. É maravilhoso quando nós lemos a palavra de Deus e fala que os filhos são herança do Senhor. E o fruto do ventre, o seu galardão. Os nossos filhos são herança do Senhor. E aí é que nós percebemos que Cristo vive em nós quando nós vemos nos nossos filhos a vida de Cristo. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Eu estou compartilhando com os irmãos algo tremendo, irmãos. Uma alegria que transborda em nosso coração, falando da minha família dentro da minha casa. Por que tudo isso? Porque eu sei que o meu Cristo vive. Porque quando eu canto, eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu. Ele morreu, mas ressuscitou. Eu não posso dizer isso superficialmente, eu tenho que viver isso. Em todos os meus momentos da minha vida, levantar as minhas mãos e agradecer, porque Ele vive. Ensinai a vossos filhos, falando delas, falando da palavra de Deus, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos todo momento, todo instante. Instrua os seus filhos, vocês, casais que vão ser pais, segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus, ensina os seus filhos no caminho que eles devam andar, para que quando eles chegarem à idade madura, quando for velho, eles não venham a se desviar desse precioso caminho. E aí, irmãos, isso fala para os pais, mas a palavra de Deus ela é dirigida para os filhos também. E fala, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É mandamento do Senhor, está lá em Êxodo 20. Mas quando nós chegamos em Efésios, para que a palavra de Deus seja completa, o apóstolo diz, olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A palavra de Deus, irmãos, vivida
No Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel, paz sobre a igreja, esse Deus vivo e maravilhoso. Oh, meu irmão, eu compartilho com vocês esse Cristo vivo, que vive em minha vida e vive na vida da minha família, porque eram mais de 2.000 candidatos na primeira fase. Na segunda fase, 685 candidatos. Mas todo momento, todos os dias que eu levei minha filha para prestar o vestibular na faculdade, eu abraçava e dizia para ela: filha, todos os nossos dias estão escritos no livro do Senhor, mesmo antes que apenas um dele houvesse. O Senhor sabe de todas as coisas. E eu falava para ela: descanse. Faça o seu melhor. Estamos de acordo com a vontade de Deus. Desses 685, quando você abre a lista dos aprovados, o nome dela está lá. Na colocação de 65 para 75 vagas, o nome dela estava lá, na colocação de 65. Isso é para a honra e glória do Senhor. Isso é para a honra e glória do Senhor. Isso é porque nós servimos um Cristo vivo. Um Cristo que vive. Foi morto sim, mas ressuscitou. Está vivo pelos séculos dos séculos, em toda a eternidade. E a nossa alegria não é porque ela passou no vestibular e vai fazer o curso que ela desejava fazer. É porque a vontade de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Mas a nossa alegria maior não é por causa disso, porque isso é passageiro. A nossa alegria maior é porque um dia o veremos como Ele é. A nossa alegria é porque nós o veremos face a face. Isso é mais importante. Isso é mais importante. A vida de Cristo em mim é mais importante do que ela passar no vestibular. E é isso que eu dizia para ela. O Senhor é mais importante do que tudo isso. E os nossos dias estão todos escritos e determinados. É só crer. Que Deus continue nos abençoando. Agradeço a todos que oraram por ela. Agradeço à igreja. Mas o meu agradecimento maior é ao meu Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Continua falando aos nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão aqui e dos irmãos que não puderam aqui estar, Pai. Ó Deus, aguardamos a vinda do Teu Filho, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Graça e paz a todos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.